exigentes. A Raquel já está grudada comigo, ela levanta e já vai lá para o meu quarto. Eu gosto demais de criança, mas gosto demais mesmo. Criança é bênção. Aliás, não sou eu nem que disse isso. Diz que os filhos são o que do Senhor? Herança. Herança só pode ser coisa boa. Criança é maravilhoso. Criança não dá trabalho. Criança é daquele jeito. Não é questão de trabalho. Eu sou expert nessa matéria. Eu tenho 4 filhos, com idades próximas uma da outra. Deus tirou um, Deus levou um. Com 2 meses de gravidez, nós perdemos uma criança. Ela nem sabia que estava grávida. E nos recompensou com o Tiago. Lembrança do norte de Minas, nascido em Montes Claros, morava em Francisco Sá. Mas o médico lá dormia bêbado, acordava bêbado, o dia inteiro era bêbado. Quem fazia cesárea, quem fazia tudo eram as enfermeiras. Eu achei que não era muito bom a minha esposa ter um filho lá, embora foi parto normal. E Deus sabia o que estava fazendo. Porque quando o Tiago estava com 5 meses, ele tinha o tamanho de uma criança de 9 meses. Ele nasceu com 5 quilos e 59 centímetros. E era a coisa mais engraçada, pastor, quando eu cheguei na Santa Casa de Montes Claros para visitar minha esposa. Todo mundo olhava para mim e perguntava: o senhor que é o pai da criança, pai do menino? E aquilo, será que ele nasceu com algum problema? Porque todo mundo perguntava isso. E depois eu entendi. Minha esposa é menor do que eu. Imagina um menino daquele tamanho, você imaginava que era um baita do homem. Era o Wagner, né? Que é grandão. Do Wagner para lá. E chegou aquele homem pequenininho, a esposa menorzinho, baita do menino. Ele não cabia no berçário, porque aquele bercinho tem 60 centímetros. E quando ele esticava a perna ia para fora. Foi uma bênção que Deus nos deu. Só que o médico não conseguiu ouvir o coração dele. Ninguém conseguiu ouvir o coração. Acharam que ele já tinha morrido. E uma enfermeira de Francisco Sá, que eu morava no apartamento do pai dela, ela conseguiu ouvir o coração. Como é que Deus faz as coisas? Porque eles iam fazer uma cesárea. E o neném estava vivo, achando que ele tinha morrido. E ele estava com o coração batendo de alguma forma que ninguém escutava. E ela escutou. E ela nasceu com parto normal. E por incrível que pareça, diz minha esposa, e eu não posso duvidar, foi o que ela menos sentiu dor. Agora explique isso. Foi o maior, mais gordo, mais forte, e ela o que menos sentiu dor. Deus é maravilhoso. Eu não posso deixar de falar do norte de Minas, porque eu tenho muita ligação com o norte de Minas. E sabe por que eu pedi para cantar esta música? Porque a primeira parte do meu sermão, podem voltar por favor a Gênesis capítulo 5, ele fala sobre isso. Não há aqui nenhuma exceção no que eu vou falar. Todos os homens são machistas, inclusive eu. A gente não gosta de ouvir verdade, mas é verdade. Todos os homens são machistas, todos. Você é machista, você, eu, pastor, depois ele vai brigar comigo se não for, mas nós vamos conversar. Todos os homens são machistas. Bom, este é o fato. Agora, o que fazer para mudar essa situação? Vamos tentar aqui, eu não vou dar uma de sociólogo, embora seja, mas vamos analisar um pouquinho. Quando um menino cai, rala o joelho, sai sangue, ele começa a chorar, qual é a frase que normalmente é dita para ele? Homem não chora. Que isso, cara? Você é homem, rapaz. Olha aí, já ensinando para ele a ser machista. Agora a menina cai, o que acontece? Sobra braço para pegar no colo. Todo mundo, tadinho, machucou, coitadinho. Quer dizer, ensinar a apanhar desde pequena, a sofrer, a obedecer, a ser capacho. Não, você é menininha. O menininho está com vontade de fazer xixi na rua, tem algum problema? E quando é a menininha? Que sufoco. Que sufoco. Olha a cabeça machista ensinando para a criança desde pequena. A menininha não tem maldade nenhuma, como o menino não tem. Poderia fazer xixi no meio da rua, todo mundo olhando sem problema nenhum. Mas na cabeça da gente, não, o menino não tem, a menina não, a menina tem que ser separada, tem que arrumar uma casa para entrar. A sociedade é machista, ensina o homem a ser machista, e a gente casa machista, e chega no casamento, quer exercitar o machismo, e aí começa o problema. Geralmente, as moças casam, e um dos motivos que ela quer casar, entre tantos outros, é que
Aquele pai machista, ela já não está muito querendo ser mandada, aquela coisa de cala a boca, aqui quem manda sou eu. Ela já não gosta disso. Aí ela casa e encontra um marido que nem direito de fazer isso tem, porque não é pai dela, que é pior que o pai. Sai de uma cova de leões para cair numa cova de serpente. Talvez seja pior ainda. O leão, sei lá, dá para agarrar no pescoço e tentar lutar, mas a serpente não tem jeito, ela é asquerosa, ela rasteja. Meus queridos, homens, estou falando para mim também. Vamos entender, primeiro, admitir o erro é o primeiro passo para consertá-lo. Eu sou machista. Eu fui criado machista. Bom, reconheci o meu erro. Agora eu vou mudar. E eu tenho procurado mudar cada dia. De vez em quando o Nicodemo machista aparece na hora do relacionamento com a esposa. Todo mundo vê, deve ser maravilhoso casar com esse homem. Pergunta para minha esposa. Nós temos problemas. E eu não tenho nenhuma vergonha nem medo de dizer isso não. Sabe por quê? Quando eu escuto determinados pregadores, eu fico assim, meu Deus, se Cristo voltar agora, esse homem vai e eu fico. Ele é santo demais. Todo casal tem problema. Todo, sem exceção. E se não tem, alguém está mentindo naquele relacionamento. Então já é um problema, está mentindo. São pessoas diferentes, que pensam diferentes, que vivem debaixo do mesmo teto, que geram filhos que são diferentes e têm que conviver juntos. É um exercício diário. Até hoje eu tenho que aprender a viver com a minha esposa e ela viver comigo. E nós vamos morrer tendo que aprender a viver juntos. É claro que nós temos a maturidade. Hoje nós não temos tantos problemas. Porque cada vez que o tempo vai passando, problema que já aconteceu, a gente já sabe como reagir e sabe as consequências, então eles não podem acontecer de novo. Hoje está bem melhor do que quando eu casei com ela há 22 anos atrás. Bem melhor. Hoje é muito mais fácil. Eu já a conheço muito bem. Suas virtudes e seus defeitos. E ela também conhece minhas virtudes e meus defeitos. Então hoje a gente discute pouquíssimo. Pouquíssimo. Há pouquíssimo ponto de divergência, mas ainda há. Ainda há. E eu gosto de falar isso na presença, mas infelizmente não, ela não pôde estar aqui comigo. Sempre viajo com alguém da família. Desta vez não foi possível. Reconheço que sou machista, não quero ser. Então eu vou lembrar, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não adianta você agredir a sua esposa, porque ela não quer ser do jeito que você quer. Ela não quer fazer do jeito que você quer. Ore a Deus para mudar o coração. Não adianta você ficar nervosa com o seu marido, não fazer o café da manhã para ele, cuspir na comida dele. Uma senhora me falou que fazia isso na comida do marido. Cuspir na comida dele, de raiva que tinha nele. Mas o cuspe ajuda a digestão, né, do alimento na boca, então deve ajudar também a digestão dele. Eu vou perguntar para minha esposa se ela já cuspiu no meu prato. Nunca perguntei. Vou perguntar hoje para ela. Vou mesmo. Quem sabe? Eu também já comi comida com cuspe, não sabia, né? É verdade. A esposa falou que com raiva cuspia no prato do marido. Quantas vezes a gente tenta resolver isso pela violência? Seu filho é muito rebelde. E ao invés de corrigi-lo, você o agride. Está errado. Dobra o joelho e ora. Eu quero contar só uma experiência. Em homilética eu tenho ensinado aos meus alunos que o pronome pessoal do caso real, eu, só pode ser falado no máximo 2 vezes no sermão. Senão fica muito centrado em você. Então, estou usando a primeira vez o eu. Um dos meus filhos, não vou dizer qual deles, dos homens, um dia, não tem muito tempo isso, vou dizer logo, é o mais velho, não tem problema não. Ele já me autorizou a falar isso. Um dia ele queria uma coisa, ele tem hoje 21 anos, parece que ele tinha 18 na época, 17, não me lembro. Ele é maior do que eu. Tão bonito quanto a mãe dele. Toda mãe bonita tem filho bonito. E todo pai simpático tem filho bonito, já viu? Ele, simpático foi ótimo, uma saída boa.
Arrumei agora, pastor. Pelo menos se não é bonito, simpático, né? Ele chegou e divergiu de mim no campo das opiniões. E de repente ele levantou a voz. Ele fala grosso igual a mim, o outro filho também. E as minhas filhas falam igualzinho a minha esposa. Quem liga lá para o pastor já está sem experiência, né? Ligou e está conversando com o Tiago. Tudo bem, Nicodemo? Ele falou, não, é o filho dele. Eu só escutei essa frase. Todo mundo confunde a voz. Eles são muito parecidos. Ele chegou, pai, e levantou o dedo. Pai, o senhor está errado. Ah, o machismo do Nicodemo vem na hora. Esta veiazinha aqui inchou. Eu fiquei vermelho, com vontade de voar em cima dele. Como é que pode um pirralho desse me encarar desse jeito? Eu tive vontade de dar um soco na cara dele. Estou sendo sincero com vocês. Eu aprendi uma coisa a muitas custas, a muita luta. Quando alguém me fala uma coisa que me aborrece, eu só tenho uma saída: ficar calado. Porque senão eu vou falar algo pior do que eu ouvi. Eu não ofendo ninguém, porque eu não falo quando sou ofendido. E eu não sou eu, não. Qualquer pessoa, quando é ofendida, se falar, vai ofender pior. Eu me calei e olhei fixamente. Vocês já devem ter percebido que eu converso olhando nos olhos das pessoas. Olhei fixamente nos olhos dele, e meus olhos encheram d'água. E eu lembrei deste versículo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu não disse nada. E ele falou uma série de coisas que eu não me lembro. E quando ele terminou de falar, esperei que ele terminasse. Eu saí, fui para o meu quarto. Adivinha fazer o quê? Orar. Somente o que eu podia fazer. Lembrei do que Jesus ensinou em Mateus 6,6. Entra e fecha a porta. Eu tranquei. Aliás, eu aprendi aqui no norte de mim, eu chaveei a porta. Tem lugar aqui que eles falam chavear. Aqui fala também? Chavear a porta. Eu chaveei a porta. A hora que eu ajoelhei e falei, ó, chorando, lágrimas, chorando mesmo. Ó Senhor, eu não pude continuar. Bateram na porta. Lá em casa ninguém entra no quarto, mesmo que a porta estiver aberta, sem chegar de longe, bater palma. Posso entrar? Não precisava ter trancado. Mas eu falei, pode acontecer de alguém esquecer. Eu falei, quem é? Sou eu, pai. Era ele. Abri a porta. Ele só disse uma frase: pai, me perdoa. Tranquilo? Fácil demais? Eu levantei os braços, que ele é grandão, dei um abraço nele, chorando junto, beijei pra caramba. Ele tem 21 anos, quando ele me vê na rua, bênção, pai, lasca um beijo. Muito carinhoso. Foi a primeira e única vez em que ele tomou uma atitude machista. Ele é um filho excelente. Eu não tenho nada a me queixar dele, nem dos meus filhos, nenhum deles. Tem problema de relacionamento, de vez em quando eu falo não, eles querem sim, e a gente senta, negocia, chega a algum acordo. Ontem eu liguei para casa, cadê o Tiago daí? Não, ele foi para o aniversário, eu já sabia que ele ia. E o João Marcos, foi com ele? Não. Eu falei, não pode. Ele tem 16 anos de idade, o aniversário era longe, eles iam de carro com um amigo nosso. Eu falei, como é que esse menino foi sozinho? Eu já fiquei preocupado, ia ligar para saber. Eu falei, foi com quem? Ele foi com a Leir. Eu falei, então tá bom, porque era com a Leir mesmo que era para ir. De carro, foi tranquilo. Eles são filhos muito bons, muito excelentes, mas de vez em quando a gente discorda e tem os nossos problemas. Não adianta a força, não adianta a violência. Sabe o que o diabo queria? Que eu voasse em cima dele e desse um soco nele. Aí a minha esposa ia ouvir os gritos, vinha, entrava e de repente levava um tapa também. Por querer ou sem querer. Na hora do coração da raiva, não acontece isso? A gente não pensa. Entrava o filho e levava também. E eles são todos maiores do que eu. Sei lá se eu ia apanhar muito também. Talvez eu apanhasse, ia brigar com a poeira, eu saía da poeira, lá no chão. E o diabo não venceu. Tudo foi resolvido, porque eu não o agredi, nem com palavras. Eu fui orar. E eu tenho visto muitos problemas resolvidos com a oração. E na vida de Enoque, eu vou resumir bem, porque o pastor disse que 11h20, se bem que ele disse que eu tenho mais tempo, mas eu não vou passar, pastor, de 11h20. Eu vou resumir o que tenho para dizer a vocês nesta manhã, baseado em Gênesis 5, de 18 a 24. Embora eu creia que já pudesse terminar aqui. Mas aqui, até o momento, eu só falei muito mais contundentemente aos homens. Mas há uma série de fatores que precisam ser colocados. Antes de eu propriamente iniciar
Eu gostaria que cada um agora curvasse a sua cabeça, fizesse 2 orações silenciosas. Primeiro, ore pelos seus familiares agora. Esposa ora pelo marido pela esposa, filhos pelo pai. Mesmo que você esteja aborrecido com ele, ora agora. Senhor, toca no coração do meu pai. E a segunda oração, põe na boca do pastor as palavras que meu pai precisa ouvir, que eu preciso ouvir. Se eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, no relacionamento com o meu marido, com a minha esposa, com os meus pais, com os meus filhos, com os familiares da minha esposa. Senhor, fala comigo agora. Põe no meu coração neste momento. Se você pode e deseja, ajoelhe agora um pouquinho e passe esse momento ajoelhado na presença de Deus. Pai querido, eu louvo o teu nome, porque tu deixaste neste mundo somente 2 instituições. A primeira foi a família, a segunda foi a igreja. O diabo, astuto como é, sagaz, mau, perverso, que vem para matar, para destruir, para roubar, ataca primeiramente a família. Sabedor ele, e que destruindo a família, impossibilita o surgimento da igreja. Atrapalha de uma forma muito grande o relacionamento social, destrói a sociedade. Sem uma base familiar, ninguém consegue ter uma vida saudável. Eu te agradeço pela minha família. Meu pai ali com seus 84 anos, lúcido, rápido de raciocínio, com uma saúde excelente para a sua idade. Minha mãe, com seus 70 anos, acometida já há vários anos, de um acidente vascular cerebral, sempre paralítica, mas com a sua bengalinha, andando com dificuldade, mas lúcida, alegre, onde todas as vezes que pergunto como vai, mãe, graças a Deus tudo bem. Ó Deus, muito obrigado pela educação que eles me deram, pelos meus irmãos abençoados, pelos meus cunhados, pela minha sogra, oh maravilha de pessoa, pelo meu sogro, teu servo, meu amigo que o Senhor levou para morar com o Senhor. Bênção na minha vida. Eu te louvo pela minha esposa, quanta paciência ela tem comigo, como ela me ensinou a ser marido, pelos meus filhos, ó Deus, que tesouros preciosos, o meu genro, que bênção, velho meu. Pai, muito obrigado, porque tenho uma família estruturada, uma família que me dá suporte, uma família que quando tem dificuldades financeiras, jamais me cobra nada. Tem carne para comer, tudo bem, se não tem comer. Se apenas não acaba nada, está bom comer. Ó Deus, que bênção, que bênção. Obrigado pela esposa que conheci vestidos novos a cada festa, porque sabe que não posso comprar. E que sempre diz, não, esse aqui está novo, está bom. Que entende a minha ausência. Você não bom, Pai, chegar em casa, receber um abraço
Eu venho essa casa sem você ficar vazia. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu te peço nesta manhã, nós saímos aqui com ideais próximos do possível da nossa vida em relação à família. Eu sei que o Senhor está falando conosco. Quando eu fiz aquela brincadeira no começo, machista, foi justamente para enfatizar o lado machista do homem. Os homens gostaram muito, viram, porque eu acredito que todos somos machistas. Ajuda-nos a vencer isso e caminhar em direção a um casamento agradável ao Senhor. É o que eu oro e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já leu a Bíblia uma vez, pelo menos? 2, 3, 4, 10, 20, 25, agora tem que abaixar. Todos vocês passaram por uma experiência que eu tenho. Não é que Deus me revelou isso, não precisa não, isso é lógico. Quando a gente chega nas genealogias, dá vontade de pular. Aquele negócio de nasceu fulano, cresceu, gerou filho, morreu. Eu digo, para que isso na Bíblia? Eu me questionei sobre isso durante muito tempo, sem ter coragem de perguntar a ninguém. Lendo nos livros não me davam as respostas. Livros de dificuldades bíblicas são muito interessantes. Eles abordam tudo, menos o que você quer saber. A gente nunca acha a resposta para as coisas que a gente quer. E eu cheguei a 2 conclusões sobre a importância da genealogia. Primeiro, através delas nós podemos calcular o tempo de vida do homem aqui na Terra. E essas teorias de que o homem tem 2 bilhões de anos, 5 bilhões, acham cadáveres, lá o cadáver não menor ossos, não tem nada a ver isso. Eu esqueci agora aquele problema ontem do remédio, e me lembrei de um senhor que disse assim: tem 2 coisas nessa vida que eu me orgulho. Primeiro é a minha memória, e a segunda eu esqueci. E eu estou nesse caso. Me orgulho da minha memória, mas estou esquecendo tudo, né? Como minha irmã me disse ontem. 6.000 e poucos anos é o tempo de vida do homem na terra. O judeu sabe direitinho, porque ele vem contando desde Noé, desde Adão. E ele comemora 6.000 e poucos anos a cada ano. Nós estamos 6.000 e poucos anos apenas de vida. Segundo motivo, mostrar que a vida é efêmera, que ela é passageira. Não é verdade que nessa vida tudo é passageiro? Menos o motorista, o cobrador e o fiscal, né? Mas o restante é tudo passageiro. Mas não no sentido de ônibus, no sentido de vida, tudo é passageiro mesmo. Eu hoje não posso mais jogar bola. O Filipão perdeu uma grande oportunidade, porque não me convocou quando eu era mais novo. Hoje, depois do acidente, não tenho a mobilidade necessária para fazer aqueles golaços que eu fazia. E isso dou para a família também. Meu filho foi convidado para jogar no Atlético Mineiro e começou a treinar, mas achou que era muito tarde e não quis. O outro também. Eles jogam muito bem. Meu genro jogou no Valério Doce, sofreu um acidente no joelho, parou de jogar bola, mas joga muito. Namorado de minha filha, como joga bola. E acho que lá em casa todo mundo vai ser bom de bola, eu espero. Que pelo menos eu vou ser o técnico. Quando a gente não joga nada é técnico, né? É melhor, ou então vai ser gandula. Quantas vezes isso passa e a gente não percebe? Eu vejo pessoas com 50 anos de idade querendo viver como um garoto de 20. Andar só no meio dos jovens, que eu também gosto. Mas não dá para acompanhar o pique deles não. Jogar bola igual eles jogam, usar o mesmo tipo de roupa. Peraí, cara, você já passou da idade. Você tem que entender isso. Quer viver igual boy? Você já foi boy, agora você dá para old. É velho, não é boy mais não. Entenda a sua situação e não há nenhum problema nisso não. É bom ter a idade que eu tenho. Cada idade que eu tenho valorizado e tenho aprendido. E nas genealogias eu aprendo isso. Agora vejam, no capítulo 5, de 18 a 24, algumas características de Enoque. Em primeiro lugar, ele foi um homem comum. No versículo 18 diz que ele teve pai. Como é que era o nome do pai dele? Como é que era? Jered ou Jared, dependendo da tradução. Um homem comum, ele teve pai. Ele não foi criado como Adão lá do pó da terra, não. Ele já veio da descendência de Adão.
Ele também teve mãe. Veja aí dos versículos 18 a 24, como é que era o nome da mãe dele? Vocês não vão achar, porque não tem. Agora, alguém tem dúvida de que ele teve mãe? O fato de não ter o registro do nome de sua mãe quer dizer que ele não teve mãe? Ele nasceu de chocadeira, no pé de alface, avião que jogou, cegonha que trouxe? De forma nenhuma, ele teve mãe. Dois motivos levam-me a crer que o nome de sua mãe foi omitido. O primeiro, o machismo. Lembra-se da multiplicação de pães, das duas multiplicações? Quase 5.000 homens. O que diz mais? Fora mulheres e crianças. Não contava com gente. Isso já na época de Jesus. Você imagina na época de Enoque, séculos atrás. Segundo motivo que pode ter sido, ela não fez nada que justificasse o registro do seu nome. Talvez nem serva de Deus tenha sido, mas com certeza ele teve mãe. No versículo 19, na primeira parte, diz que Jared, além de Enoque, gerou o quê? Primeiramente o quê? Filhos. Os filhos de Jared eram irmãos de Enoque. Se são filhos, está no plural, são pelo menos quantos? 2. Eu não gosto nunca de axiologia. Eu acho que, pensologia, eu penso que, ponto de vistologia, do meu ponto de vista. Pregador não pode pregar ponto de vista, não pode pregar acho, não pode pregar penso, ele tem que pregar a palavra. Então eu não vou dizer que foram mais de 2, embora não tenha dúvida que tenha sido, porque eles viviam no período do cresceres, multiplicares e encher a terra. Mas 2 está bom para a argumentação que eu preciso. Além de filhos, no versículo 19 diz que ele gerou também o quê? Filhas. Mesmo raciocínio, pelo menos 2. Então, Enoque e mais 4 filhos, 5 filhos. Coincidentemente, é o número de irmãos que eu tenho, 4. E é interessante, 2 irmãos, 2 irmãs. E eu não me chamo Enoque, não se esqueçam disso. Mais adiante, nós vemos, pelo contexto, que Enoque era um homem casado. Afinal de contas, diz que ele andou com Deus, era um homem de Deus. E vocês acham que Enoque tinha como lema, amigado com fé, casado é? Ele não seria um homem de Deus. Deus instituiu o casamento, Enoque sabia disso. Eu não tenho dúvida que está implícito, pelo fato de ele ser um homem de Deus, que ele era casado. Também no versículo 21, diz que ele foi pai. Primeiramente foi pai de quem? Matusalém ou Metuselá. Quantos anos viveu Matusalém mesmo? É o número mais fácil de decorar. É o mesmo número, sendo que o do meio de cabeça para baixo. É assim que eu decoro as coisas. 9, e o do meio vai ser o quê? 6, e o outro 9, 969 anos. Foi o homem que mais tempo viveu na terra. Ele foi pai de Matusalém. Lá no versículo 22, diz que ele também gerou filhos, portanto pelo menos mais 2, e também filhas, pelo menos mais 2, também pai de uma família de 5 filhos. 5 filhos. Enoque foi um homem comum. Onde que é alguma coisa de extraordinário? Sabe por que eu estou enfatizando isso? Porque tem muita gente que diz assim, eu queria ser como Davi. Espera aí, vamos pensar direitinho. Exatamente como Davi? Vai dar problema. Porque Davi adulterou. Não adulterou? E mandou matar um homem. Então eu não quero ser como Davi, eu quero ser como Davi nas virtudes. A maioria de nós, espero todos aqui, nunca matou ninguém, nem nunca adulterou. Então eu sou melhor do que Davi. Infelizmente só nesses aspectos, porque tem muitos outros que eu gostaria de ser igual a ele. Os homens de Deus registrados na Bíblia, as mulheres, eram comuns, pessoas como nós. Não tire isso da sua cabeça. E nós podemos ser como elas, porque todos somos humanos. Eu estava dizendo a alguns irmãos que o Osama Bin Laden mudou a história da humanidade, sem dúvida nenhuma. E agora eu li uma reportagem dizendo que ele está querendo se entregar. Mas ele fez uma exigência, ele vai de avião. E o Bush não quer, porque de avião com ele na mão é um perigo, né? E mudou o ditado popular, que diz que errar é humano. Agora a gente tem que acrescentar, errar é humano, mas acertar é muçulmano. Porque eles são bons de medo, eles vão no alto e não erram não. Quando eu vejo essa questão do homem, do humano, do ser, todos os seres humanos podem ser igual ao outro, nas suas virtudes, nos seus defeitos.
Não devemos ser nos defeitos e buscar adquirir as virtudes. Mas ele também foi um homem especial. No versículo 23 diz que ele viveu quantos anos? Quantos? Ou os irmãos não trouxeram Bíblia, ou estão com vergonha de falar. Algum irmão que não trouxe Bíblia, sente perto de um crente agora para ler, faz favor. Ou não pode ser do lugar, tem que ser da família, né? Compartilhe a Bíblia. Dizem que os jovens não leem a Bíblia, pastor. Eu acho um absurdo isso. Muitos jovens dizem, estou contigo e não abre, nem tem. Como é que abre? Ele teve uma vida longa, 365 anos. Ah, pastor, não eram anos com 365 dias, não eram dias com 24 horas, não eram horas com 60 minutos, não eram minutos com 60 segundos. Bom, na pior das hipóteses nós vamos empatar. Você vai achar que não, eu vou achar que sim. Eu não posso provar que sim, mas você também não pode provar que não. No mínimo temos 50% de chance de estar certo. Agora, eu creio que eu estou certo pensando que eram dias como hoje, porque não houve nenhuma mudança em momento algum de horário. E segundo, eles precisavam ter uma vida longa para encher a terra de gente, gerar muitos filhos. Então eu não tenho dúvida, mas independentemente de ser dias como hoje, ele teve uma vida longa, suficiente para crescer, casar e ser pai de uma família de pelo menos 5 filhos. Então Deus lhe deu uma vida longa. Isso não é um homem especial que teve vida longa? Eu vejo vários irmãos aqui de cabecinha branquinha. Daqui a pouco eu vou dizer por que eu gosto de pessoas de cabeça branca. Não é porque a minha está ficando. Se esse é um pedido que Deus atendeu, foi o meu. Eu falei, Senhor, eu quero ter a cabeça toda branquinha. E a minha esposa de vez em quando fala para eu pintar o cabelo. Falava, agora já não diz mais. Diz que eu estou lindo com esse cabelo grisalho. Eu falei, se eu for pintar agora, eu vou pintar de branco. Porque tem menos cabelos negros do que... Então tem a cor predominante. Não é cabelo preto, é cabelo branco. Meu pai tem a cabeça branquinha, linda. Eu dou um abraço, beijo, passo a mão no cabelo dele. Que coisa gostosa. Que coisa linda. Já minha mãe, não, ela pinta o cabelo. Então é pretinho. Mas se não pintar, fica branquinho. Sabe o que é isso? Sinal de vida longa, sinal de bênção de Deus. Ele também foi um homem especial, porque no versículo 24 diz que ele fez o quê? Na primeira parte, andou com Deus. Não é para qualquer um não, só gente especial. Um homem especial, ele andou com Deus. Também no versículo 24 diz que ele foi levado ao céu sem experimentar o quê? A morte. Somente um outro homem passou por essa experiência. Quem foi ele? Elias. Eu escrevi um livro, eu sou péssimo vendedor dos meus livros, porque qualquer propaganda que eu fizer era suspeito. Fui eu que escrevi, só para ser bom. Como é que eu vou escrever um negócio e dizer que é ruim? Não é fato? Eu não posso fazer propaganda dos meus livros, mas de vez em quando eu tomo coragem, como vou tomar agora. Nós aprendemos desde pequeno que Elias foi levado ao céu em quê? E está errado. 2 Reis capítulo 5 é a história de Elias. Eu vou pedir ao irmão que leia bem alto aí o versículo 1. 2 Reis capítulo 5, versículo 1. O irmão, levante e leia bem alto, por favor. Não, 1 Reis, desculpe. Eu estou lá no Naamã agora. Espero que seja 1 Reis também, que agora eu estou bem duro. E não é mesmo não. É 2 Reis capítulo 2. Vamos tentar, agora a gente acha, né? 2 Reis 2. O remédio para a memória não está funcionando. 2 Reis 2, versículo 1. Leia, por favor, irmão. Sucedeu, pois, que a vez do Senhor de elevar Elias... Para um pouquinho. De elevar a Elias em quê? Então em quê? Em que ele foi levado ao céu? Num redemoinho, qualquer tradução. Agora veja o título que tem em cima do capítulo 2. Na minha Bíblia está assim: Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Nas traduções mais recentes tiraram. Agora eu pergunto, o título faz parte do texto? O título foi dado por divisor. Só uma irmã que comprou um livro, modéstia à parte, excelente, que escrevi, mas só tinha um, Introdução à Bíblia, onde eu falo quem dividiu a Bíblia em capítulos, em versículos, quando foi dividido, quais os textos em hebraico e aramaico. Um livro fantástico. Eu não tenho aqui para vender, mas posso mandar pelo correio depois se alguém quiser. Título não faz parte do texto, e o título pode induzir ao erro.
Mas sabe por que a confusão do carro de fogo com o redemoinho? É o versículo 11. Outro irmão, leia, por favor. 2 Reis 2, 11. Sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Olha aí, um carro de fogo fez o quê? Separou Elias de Eliseu, mas ele foi ao céu, repete o escritor, em quê? No redemoinho. O livro chama Estudo Bíblico Indutivo, deve ter uns 5 exemplares ali. Como é que Judas morreu? Que a gente aprende. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Lá em Atos capítulo 1 não diz isso. Não dá tempo da gente ver isso não. Depois eu posso conversar particular ou alguém que comprar o livro. Como é que é o nome da ceia, segundo a ordenança que Jesus deixou à igreja? Como é que é o nome que o pessoal fala? Santa Ceia, ceia, mas o nome está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Ceia do Senhor. Não é Santa Ceia e nem é ceia. Ceia é refeição noturna. Santa Ceia é acreditar que os alimentos têm algum poder santo. Não tem não. O pão é pão mesmo, o vinho é vinho mesmo, não vai deixar de ser não. É apenas um simbolismo. Como é que Golias foi morto? O gigante Golias. Com a pedra que Davi jogou na testa? Não. O texto diz que ele derrubou com a pedra e pegou a espada de Golias e matou com a espada de Golias. Foi morto com a espada. A gente vai sendo bombardeado por ensino desde criança e vai passando adiante. E o estudo bíblico indutivo leva a gente mesmo, sem nenhum comentário bíblico, sem nada, a descobrir as verdades do texto. Foi assim que eu descobri a Suquita. Foi assim que eu descobri que parece uma partida de futebol. Eu tenho tantas coisas que eu poderia citar, mas deixa para Deus permitir eu terminar de copiar a Bíblia, para publicar o livro, vocês vão ver cada coisa que eu tenho descoberto. Coisas extraordinárias. Como eu tenho revisto os ensinamentos que aprendi e que li, e eu preciso corrigi-los, porque não estão corretos. Quantos eram os magos que foram lá levar? E aonde está escrito isso? Na Bíblia não. Na Bíblia diz uns magos. E era um grupo tão grande que eles conseguiram chamar a atenção numa Jerusalém lotada de gente que estava vindo de todo lugar para arrecadar as dracmas. Onde estava Jesus quando os magos levaram os presentes para eles? Para ele? Em festa de Natal, onde que aparece? Na estrebaria. Onde que está escrito isso na Bíblia? Na Bíblia a gente vê os magos chegando para Herodes e falando: onde está o rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo. E Herodes começou a indagar o tempo que eles gastaram para chegar lá. E depois Herodes mandou matar criança de qual idade? 2 anos para baixo. Jesus já estava com mais ou menos 2 anos. Estava na estrebaria ainda. E no próprio texto diz que eles acharam o menino na casa e não na estrebaria. Mas as festas de Natal dizem que são 3, porque são 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Mas baseado nisso aqui, um pastor em Belo Horizonte, que não é mais de nossa denominação, foi excluído da ordem, a igreja excluída também, ele disse: Jesus era rico porque ele recebeu ouro. Meu Deus do céu. Há uma matéria teológica chamada exegese, é analisar o texto para interpretá-lo. E quando alguém faz uma exegese errada, eu digo que ele fez uma exegeque. Porque Jesus disse que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, mandava pedir comida para os outros, não tinha alimento para ninguém. Como é que Jesus era rico, meu Deus do céu? Só porque ele recebeu ouro. Tantos textos são erroneamente colocados. E eu enfatizo sempre em textos que a gente tem dificuldade ou que a gente entende errado, para que o irmão leia mais a Bíblia. Eu não sei nada ou quase nada de Bíblia. Cada vez eu me convenço disso. Quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu não sei. Eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais. Eu não posso deixar passar um dia. Eu estou aqui em conferências, mas vou lá para o meu quarto, tenho que ler, tenho que estudar. Não dá para passar um momento sem ler a Bíblia, porque é um livro que a gente aprende. O sermão que estou pregando agora, já acrescentei algumas coisas a ele hoje de manhã. E se eu ler agora, daqui a pouco, já falei coisas aqui que não estão aqui. Eu nem estou lendo o papel. Agora que eu estou lembrando, está aqui, né? Porque ele já está decorado aqui. Um homem especial, levado ao céu para não experimentar a morte. Agora, o que nós podemos tirar para a nossa vida, pastor?
Estou entendendo o que o senhor falou, mas o que isso me interessa de perto? E agora vem. Em primeiro lugar, nós vimos que Enoque teve pai. Eu já ouvi muitos crentes, depois de quase 23 anos de ministério, já aconselhei muitas pessoas dizerem assim: pastor, é difícil ser crente, meu pai atrapalha tanto, meu pai não é crente. Esse até a gente entende. E aqueles que dizem assim: meu pai só é crente na igreja. Aí que dá tristeza, minha gente. Uma jovem disse-me certa vez: pastor, 13 anos tinha aquela jovem, hoje já uma senhora casada, eu queria que tivesse culto todos os dias. Eu falei: mas que maravilha, uma menina com 13 anos querendo culto todos os dias. Mas me deu uma curiosidade. Eu falei: por quê? Porque meu pai estaria na igreja todo dia. Quando ele está na igreja ele é tão bonzinho, mas lá em casa ele é uma onça, uma fera. E aquele homem não valia nada, nada. Ele foi para a igreja tentando enganar todo mundo. Sabe como é que foi a morte dele? Depois de ter afastado da igreja, um homem muito bravo. Começou a mexer com o traficante, achar que ele enfrentava. Deram 12 tiros nele. E ele não morreu. Muito forte. Na segunda deram mais de 30 tiros. Só na cabeça deram uns 20. Porque falou: isso aqui só assim que morre. Essa foi a morte daquele homem. Um homem que foi capaz, ele brincava muito, mas não aceitava brincadeira. Um dia a sua filha, ele disse a ela: traz café para mim. E ela brincou: no pinico ou na xícara? Ele brincava com ela. Sabe o que ele fez? Colocou o café no pinico e a obrigou a beber. Deus sabe o quanto tive que orar para aquela jovem, trabalhar com ela, para ela não fugir de casa, para ela não se prostituir, e para tirar o ódio do coração, o ódio que ela nutria pelo seu pai. E convenhamos, com bastante razão, né? Um homem que é capaz de fazer um negócio desse, que era uma fera, que não era um homem, não é digno desse tipo. Com que tristeza eu digo isso? Porque eu amo demais, eu amava demais aquele irmão. Nossa, como amava. Uma pessoa muito especial para mim, apesar disso tudo, né? Seu pai é um empecilho para você servir a Deus? Enoque teve pai, só cita o nome do pai dele, não fala nada sobre sua vida, e ele serviu a Deus apesar do pai. E sabe o que é pior? Cuidado, hein? Se seu pai é um empecilho e você vive dizendo que seu pai é um empecilho, sabe o que você está dizendo? Tira o meu pai, afinal de contas ele é um empecilho. Deus pode levar seu pai e você ficar sem ele. A mãe de Enoque foi um empecilho para ela servir a Deus? Nós nem sabemos seu nome. Ela não atrapalhou a vida de Enoque. Cada um vai dar conta de si a Deus. É lógico que é menos difícil se todos servem a Deus. Mas mesmo quando toda a família serve a Deus, certamente aqui há muitas, será que todos estão sempre no mesmo nível de fé? De pique, de vontade de igreja, de vontade de ler a Bíblia? É sempre assim? Não é não. Sempre tem alguém desanimado. E é preciso que tenha alguém animado para animar os desanimados. Você pensa que pastor às vezes não tem vontade de ir à igreja também não? Eu posso falar em nome do pastor aqui, mas eu tenho dia que não tem vontade de ir à igreja não, pastor. Estou muito cansado, às vezes estou aborrecido. Eu sou um homem igual todo mundo, meu Deus do céu. Eu também tenho minhas fraquezas. Tem dia que eu falo: eu vou ter que ir lá encarar aquele irmão que está pegando no meu pé, e às vezes senta bem em frente a gente, ainda fica ali olhando, desafiando. Que vontade de não ir à igreja. Que vontade de não ir. Aí às vezes a esposa: meu bem, que isso? Vamos orar por ele. Vem cá, vamos orar. Você dá uma cutucada. Às vezes a esposa não quer, a gente dá uma cutucada nela. Às vezes os pais não querem, os filhos dão uma cutucada. Às vezes os filhos não querem, os pais... Sempre tem alguém espiritualmente mais forte na família para ajudar os que estão mais fracos. Senão seria um desastre. A gente pergunta muito aos filhos: como é que você foi na escola? Como foi o seu dia? No trabalho está tudo bem? E por que a gente não inclui? Já leu a Bíblia hoje? Já orou hoje? Vamos fazer o culto doméstico? Não, essa parte não. A gente preocupa muito com o material. Enoque teve irmãos e irmãs. Será que foram empecilhos para ele? Quem aqui é de uma família de 3 irmãos? Levante a mão, por favor.
Você é filho, melhor dizendo, um filho de uma família de 3 irmãos. Agora, você que é o irmão do meio, não é o mais novo nem o mais velho, levante a mão. Eu tenho dó de vocês. Muita dó. É engraçado porque vocês que riram não são os irmãos do meio. Eu também não sou. Lá em casa não dá para ser do meio, nós somos 5. Então teria que ser 3. Nem tenho filho que é o do meio. Sabem por que é triste ser irmão do meio? Se você brigar com caçulinha, com pequenininho, tadinho. Ele é criança. E se você brigar com o mais velho, respeita o seu irmão mais velho. Respeita a sua irmã. Não tem lugar. Tomara que não esteja o caso de vocês que levantaram as mãos. Eu nem vi direito, só enxergo a mão. O rosto eu não enxergo direito. Passou da estante ali, está tudo nublado. Até porque, antes de vir para cá, eu medi a minha pressão. Não hoje. E ela estava 6/4. Quem tem pressão baixa sabe como é terrível. A gente não enxerga direito. Fica tudo rodando. Mas em compensação, nunca vi ninguém morrer de pressão baixa, tá vendo? Só de alta. Então não importa muito não. E deve ter subido bem, porque eu taquei sal, a comida estava com bastante. Não, a comida aqui é bem temperada, eu estou amando a comida. Nossa, sei que a de hoje vai ser muito gostosa também. E eu vou subir a pressão, deve estar melhor agora. Mas sabe por quê que eu tenho dó? Não de vocês, porque vocês são servos de Deus, sabem perdoar. Mas a maioria dos filhos que dão mais trabalho numa família com 3 é o do meio. Justamente por isso, ele é muito revoltado. Não pode mexer com o outro que é mais velho, não pode mexer com o outro que é mais novo. E eu? Onde é que eu me encontro nesse lugar? Traz muito problema. Quem sabe um dia, pastor, só estou me convidando para falar sobre essa questão do irmão, a síndrome do irmão do meio. Aconteceu um fato que marcou a minha vida. Em 1998, janeiro de 98. Todos os irmãos aqui, quem aqui é filho? Levante a mão, por favor. Quem é filho? É todo mundo, é. Olha, quem não é filho nasceu de quem então? Sabe por que eu fiz isso agora? Eu sempre perguntei isso pensando, esquecendo que eu também era filho. Aí um dia eu falei, uai, eu também sou filho, mas não é nesse sentido. Quem aqui não é casado? Nesse sentido. Levante a mão, por favor. Quem não é casado? Eu vou pedir às moças da igreja, fiquem em pé, solteiras. Fiquem em pé, por favor. As moças solteiras. Agora eu vou pedir, podem continuar em pé, desculpa, fiquem em pé. Os rapazes solteiros, dêem uma olhadinha, o que vocês estão perdendo? Pode sentar. Agora os rapazes solteiros, fiquem em pé, por favor. Tem tão pouco, está aumentando. Tem alguns que nem sabem se são solteiros, então não estão preocupados com isso. Afinal, se é solteiro ou casado. Moças, olhem que rapazes lindos, vocês estão perdendo tempo. Podem sentar. Não estou brincando, não. No Globo Repórter de sexta-feira, que eu não pude assistir, não me arrependo disso, nós estávamos fazendo visitas, estava falando sobre amor. Eu esqueci, mas eu podia ter gravado, né? Alguém gravou? Falando sobre amor à primeira vista, essa coisa, eu só via chamadas. E há uma pesquisa, não é feita por crentes não, que a maioria de casamentos bem-sucedidos estão entre pessoas que se conhecem há muito tempo, mas que não percebiam isso. Quem sabe o seu príncipe encantado está aqui nesta igreja, está aqui do seu lado. Quem sabe a sua princesa encantada está aqui nesta igreja. E você está preocupando em orar por aquela que está lá longe. Está namorando pela internet. Eu vou parar por aqui, não vou falar mais nada, mas quem sabe a história sabe do que eu estou falando. Está procurando na internet. Maurício, um amigo meu, ovelha querida, é um Bill Gates de computação, entende tudo e mais alguma coisa. Resolveu conhecer uma menina pela internet. Eu falei, Maurício, cuidado, porque ela vai mandar uma fotografia um dia. Enquanto o negócio está na letra, é uma maravilha. Eu entrei uma vez no chat, né, que é sala de bate-papo, e achei muito chat e não entrei mais. Todo
mundo lá é bonito, todo mundo é novo, todo mundo é louro de olho azul. Você, meu Deus, não é verdade aquele negócio? Não pode ser. Será que a gente bem não tem computador também, não? Será que é uma característica para ter computador? E o Maurício, não, pastor, a menina é jóia, pastor, é muito legal, lá de Ribeirão Preto. Maurício, cuidado, cuidado. E um dia ele chegou todo vermelho, sem graça perto de mim, pastor, o senhor lembra da Roberta? Eu falei, a da internet? Ele falou, ela mandou um retrato para mim. Eu falei, que bom, deixa eu ver o retrato. Era um mulherão, devia pesar uns 150 quilos, sem exagero. Era uma mulher grande, mas que não tinha mais jeito. E o pior, ele falou, eu falei com ela no telefone, eu falei, Maurício, como é que era a voz dela? Ele começou a rir, falou, pastor, ela fala igual homem. Aí eu comecei, eu estou até vermelho aqui, mas eu comecei a pegar no pé dele. E o Robertão, como é que vai? Era Roberto o nome dela. Ele nunca mais correspondeu com ninguém na internet. Na internet. Gente procurando lá longe e às vezes está ali do lado. Aqui nesta cidade, pastor é pastor dessas duas pessoas, não vou dizer dos seus nomes, que se lhe pedisse poderia tornar público, não estão aqui presentes. Que eu sou aquele anjinho da seta no coração dele. Se conheciam há muitos anos, ambos já tinham mais de 30 anos de idade, e num congresso de jovens aqui, William mesmo, que era o secretário executivo, aquele moreno, William, né? Eu o vi ontem à noite. Eu olhei para aquela jovem, aliás, para o rapaz, jovem já, mais de 30 anos, falei, por que você não namora fulano? Fulano, por que você não namora fulano? E dei uma gargalhada, e saí, deixei os dois, quietos. Um ano depois, recebi o convite para o casamento deles. Eles disseram, pastor, nunca tinha reparado nela. E ela, pastor, nunca tinha reparado nele. E depois que o senhor falou aquilo, eu a convidei para comermos uma pizza. E rolou o sentimento. E hoje tem um filho muito bonito. As pizzarias hoje tomaram que enchessem. Procura orar a Deus, que talvez esteja aqui a jovem que Deus tem para você. Muito melhor namorar alguém que a gente já conhece. Muito melhor namorar alguém que você já conhece o caráter da pessoa, a vida espiritual da pessoa, a seriedade da pessoa, do que arriscar uma aventura com alguém distante. Muito melhor. Agora, lá no acampamento dos embaixadores do rei, aconteceu algo que marcou a minha vida. Sermão evangelístico. Eu sou embaixador do rei desde os 16 anos de idade, quando me converti a Cristo. E uma vez embaixador do rei, então tem embaixador aqui também. Mas falei alto, uma vez embaixador do rei, tá vendo? Eu também sou embaixador do rei, nunca deixarei de ser. Eu me emociono até, gosto demais dessa organização. Fui convidado para ser o pastor do acampamento de verão. Que bênção! Gosto muito de adolescentes, porque se você quiser saber a verdade, pergunte para o adolescente. Adolescente é muito sincero, às vezes até mais do que você gostaria, mas eles são sinceros. Se chega na hora da comida, vai comer na casa de alguém, ele põe uma garfada na boca e não está bom, mas não come mesmo. Vai ficar o prato cheio. Fica ou não fica, vocês são adolescentes? E nós somos mais velhos, a gente empurra com água, com farinha, com pimenta, aí joga para dentro para não fazer vergonha. Qual é a mãe aqui que já não passou por isso, de chegar perto de sua filha, toda produzida, toda arrumadinha? Filha, o que você acha? Horrível. Mãe, isso é roupa de jovem. Aí você deve sentir até bem, né, ouvindo isso. Mãe, a senhora não é mais jovem, a senhora está velha. Meu filho, o que você acha dessa gravata? Pai, você não vai comigo, o senhor não sai com essa gravata não. O senhor vai na frente então, porque eu não gostei dessa gravata. Eu sempre, quando quero saber a verdade, eu pergunto aos meus filhos. Minha esposa também não mente para mim. Eles não dão rodeios não, eles vão direto. Pai, troca de roupa, pai, que ridículo. Como é que você tem coragem de usar isso? Eu tenho um tênis Bamba. Eu gosto daquele tênis demais. Jogava bola com ele. E surgiu o... Como é que é Douglas? Pênalti Douglas, uma coisa assim. E eu falei, o meu é Bamba Douglas. Vocês não jogaram fora o meu tênis, pastor? Disseram que não, mas eles ficam rindo. Eles sumiram com o meu tênis, porque era tão horrível.
Porque eles falam, pai, não tem coragem de jogar bola com o senhor desse tênis, não. E o tênis desapareceu. E tênis não some sozinho. Eles jogaram fora o meu tênis. Me deram outro presente. Mas jogaram o tênis. Agora é bonitinho. Tênis de futsal, bonitinho. Agora já não posso mais jogar. Eles falam mesmo. E eu estava pregando um sermão evangelístico. Gosto muito de pregar em textos conhecidos. João 3,16. Deus amou o mundo e tal. E de repente eu quis fazer uma pesquisa. Eu já fiz várias aqui, vocês não perceberam. Ou perceberam. Quando eu faço alguma pergunta, eu vou e anoto nas minhas anotações. E eu tenho várias pesquisas feitas só com mãos levantadas. Porque eu pretendo escrever muito, se Deus me der essa graça. E eu perguntei assim, qual de vocês aqui é capaz de dar um irmão de vocês para morrer na cruz em lugar de alguém? Uma porção de mão levantou. Aquele irmão que só veio perturbando, aquele irmão enjoado. Adolescente é sincero, levantou a mão. Muito bem. Podem baixar as mãos. Quantos? E tinham mais de 485 adolescentes. Exatamente 485. Um calor doido ali. Quantos de vocês aqui seriam capazes de dar o seu pai para morrer na cruz no lugar de alguém? Algumas mãos levantaram. Aí eu fiz a terceira e derradeira pergunta. Quantos de vocês aqui seriam capazes de dar a sua mãe para morrer na cruz em lugar de alguém? Adivinhe quantas mãos foram levantadas? Nenhuma. Pesquisa. Por isso não é o dia das mães, meu tempo já está acabando. Você passar uns 10 minutos, 11h30. Os irmãos, quem posso ficar até 10h30? Levante a mão. 11h30, né? Mais 10 minutinhos, né? 10 minutinhos, mais o dízimo, mais a oferta para a construção. Isso vai dar uns 30. Eu preciso falar agora aos pais. E se sentir, e aos filhos. Compartilhei com o pastor isso, perguntando a opinião dele, e ele concordou comigo. Se não concordasse, eu deixaria de colocar, mas não citaria o nome dele, obviamente. O pai ama os filhos tanto quanto a mãe os ama. E eu só percebi isso no dia que me tornei pai. Porque eu achava que a minha mãe gostava mais de mim do que o meu pai. Simplesmente porque ela expressava mais. E meu pai, imagina, ele tem 84 anos, ele nasceu quase em 1800 alguma coisa. Ele foi criado de um jeito e me criou do jeito que criou, porque ele foi criado, e aí foi o erro dele. Mas eu entendo o erro dele e não cometo esse erro com os meus filhos. A primeira vez que eu dei um beijo no meu pai, eu tinha 30 anos de idade. Foi exatamente em 1985, agosto, eu estava morando em Capitão Inés. Eu fui à Volta Redonda e dei um beijo no meu pai. E eu treinei esse beijo muito tempo. E não tinha coragem. Porque ele nunca me beijou. Quer dizer, nunca tinha beijado. Agora eu posso pôr no passado. Eu chegava no dia dos pais e dava um abraço. Já viu o abraço de filho em pai, como é que é sem graça? E aí? E já viu em mãe? Ei, mas passa a mão no cabelo, e beijo, depois até tem que enxugar aquela babação toda lá. E o filho às vezes nem abraça. Valeu. Ó, olha. Não é verdade isso? É verdade, ó. Cheguei perto do meu pai, acostumado, pegava na mão, você pensou, que coisa mais ridícula. Dia dos pais, eu pegava na mão do meu pai assim, pai, Deus abençoe. Olha que é isso? Eu achava aquilo a coisa mais careta, mais sem graça possível. Aos 30 anos, eu cheguei, pastor, fica em pé aqui, pastor. Não, posso também com amor cristão. Eu cheguei pro pai, aquele braço duro para não chegar, eu falei, pai, puxei aqui, e vi assim. A gente só beija amigo e pessoa que a gente gosta, tá? E agora meu pai e meus filhos é a primeira pessoa que eu beijo, homem que eu beijo. Aí tá até com vergonha também. A gente precisava vencer esse trem. Isso é machismo. Machismo mesmo. É a primeira pessoa que não seja meu pai e meus filhos que eu dou um beijo com o pastor. Você vê que machismo? Agora pergunta isso para as moças e para as mulheres aí, como é que já beijou tanta gente? Machismo, a gente tem que quebrar esse trem também. Não estou dizendo que você tem que ficar beijando o outro também, não é isso não. Há um momento, há o momento certo.
Gente, eu fiquei com o rosto queimando de vergonha porque tem um beijo do meu pai. E eu passei a ser beijador dos meus filhos mesmo. Beijo, mas beijo muito mesmo. Beijo muito mesmo. Vitor, vem cá, meu filho, vem cá, dá um abraço, beija, eles me beijam também. É uma família, beija também. Minha esposa não precisa nem falar, né? Porque se eu beijo o filho, imagina a esposa, né? Aqueles filhos manifestaram o sentimento que tinham. Agora, vocês que são filhos, entendam, seus pais, o pai ama você como filho, como a mãe. O problema é que nós somos machistas. Tem vergonha de falar, tem vergonha de manifestar, mas o sentimento aqui é o mesmo. Não pense que sua mãe gosta mais de você. Já viu o dia das mães que choradeira que é? E dia dos pais, tem choradeira? Nenhuma. Nenhuma. Agora que já puxei a orelha dos filhos, vou puxar a orelha das mães. As mães têm uma parcela de culpa nisso também. O menino está rebelde, a menina rebelde o dia inteiro, aprontando todas. Qual a frase mais comum? Se você não ficar quieto, quando seu pai chegar, eu vou contar para ele. Ele só chega para corrigir, ele chega para bater, ele chega para colocar de castigo, ele chega para obrigar a fazer o para casa. Então ele passa a ser o ruim da história. Mãe, vai lá e pede para o pai dinheiro para eu sair. Olha a distância, a barreira que você está criando. Não existe isso não. Não, senhor, meu filho, vai lá e peça a você. Aí eu não vou, então você vai ficar sem sair. Não aceite isso não. No início isso foi cortado lá em casa. Meus filhos, quando querem pedir alguma coisa, pedem a mim, não pedem a minha esposa, não. Eles têm liberdade para falar comigo, eles podem chegar a mim, eu não sou monstro, não. Então as mães também têm uma parcela de culpa. E os pais também. Porque geralmente, estou dizendo regra, se você é exceção, você não pode se manifestar, porque é exceção. À noite, quem é que levanta para pegar a criança que está chorando? Quem é que dá mamadeira? Quem é que troca a fralda? Na regra. É a mãe. Que pai, coisa nenhuma. Quem dera. As mães gostariam muito de saber que isso fosse verdade. O pai não está nem aí. Regra. Eu também sou exceção. E o pastor também. Lá em casa à noite, quando a criança acordava, eu não chamava mãe, chamava pai. Pai. E eu ensinei para ela, mamãe está cansada, deu mamar para vocês o dia inteiro. Que todos foram aumentados, não sei, até 2 anos de idade, até nasceu o outro. Não deixa a mamãe dormir, papai levanta. Eu que levantava à noite. E outra, não tinha fralda descartável não. Aí eu lavei muita fralda. Quando eu estava com aquelas prisões de ventre, verdinha aquela fralda. Lavei fralda demais. E a gente tinha 300 fraldas e sempre estava faltando fralda. Nunca vi como é que pode ser uma dessa. Hoje tem fralda descartável, é bem mais fácil. Não fiz mais nada que minha obrigação. É meu filho também. É meu filho também. Compartilhar junto ali, ou chegar junto. Chega fim de semana, vai tomar cerveja com os amigos, vai sair. Não, saia com os filhos. Vamos tomar um sorvete, meu filho. Está aqui, vamos junto comigo. Ontem eu falei para o pastor, vamos tomar um sorvete, meu filho, né? Tomamos um sorvete gostoso, eu gosto muito de sorvete. De 2 quilos para lá de cada vez, né? Aquele pote mesmo. Sorvete é bom demais. Não é por causa de calor, não pode estar gelado que eu gosto de sorvete. Frio, eu gosto de sorvete demais, né? Porque gelado eu gosto. Nós pais precisamos mudar isso. Dizer mais ao filho que ama. Dizer mais ao filho quanto ele é importante para nós. A alegria que ele é. Dizer, meu filho, você nunca foi aborrecente. Você é um adolescente, você é uma bênção na minha vida. Meu filho, estou morrendo de saudade de você. Tem que dizer isso para o filho mesmo, porque é isso que você sente. Você não está mentindo não, só volta a falar. Tem que acabar esse negócio de que mãe gosta mais, que mãe tem coração de mãe, é que cabe mais um. E do pai não cabe não, ela foi gerada sozinho. Pai ama também, pai ama também. E eu vou concluir. Em relação a filhos. Hoje as crianças têm sido colocadas numa situação muito complicada. E eu quero falar para você agora, que ainda não é casado. Eu quero te mostrar um segredo de vida longa. Abram, por favor, suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O 5º mandamento. Êxodo 20, versículo 12. Vamos ler juntos? Honra a teu pai e a tua mãe, para que prolonguem os dias
na terra que o Senhor teu Deus te dá. O primeiro segredo para uma vida longa qual é? Honrar pai e mãe. Então eu estarei forçando o texto se eu disser que se você quiser viver pouco, é só fazer o quê? Desonrar pai e mãe. Eu nunca vi filho desobediente devido ao homem. Ele morre cedo. Meu filho, não ande com aquelas pessoas, porque elas são traficantes, elas andam armadas. Não, Senhor, você não manda na minha vida. Desobedece. Vai levar um tiro, vai ser preso pela polícia, e na testa não está escrito se você é traficante ou não. Se você estiver no meio dos traficantes, você vai apanhar primeiro para depois apurar o que você é, e nessa daí você já pode ter morrido. Meu filho, não fica até tarde na rua, tarde da noite. Meu pai já era, ele não entende. Aí vem as balas perdidas, vem as blitz de polícia, vem os assaltos, as facadas. Quando eu vejo gente de cabecinha branca, eu fico pensando, bons filhos, porque Deus está dando vida a um. Qual é a regra natural? Claro que eu não estou dizendo que Deus não tem o seu modo de agir, e eu não quero questionar a Deus nunca. Quem sou eu? Mas a regra natural, quem tem que morrer primeiro, os pais ou os filhos? Os pais, eles são mais velhos. Claro que Deus não levou Enoque, um homem de Deus. Deus pode levar um filho, o filho ser bom filho, mas é exceção. A regra é, eu tenho que morrer primeiro para os meus filhos. Eles têm que me enterrar. Porque eu já vivi mais que eles. Agora, às vezes a pessoa tem uma vida tão boa na presença de Deus, Deus quer levá-la. Que isso não sirva de iniciativa para ter uma vida ruim para viver mais tempo, né? Porque não é isso que eu estou dizendo, não. Deus quer levar para o céu, então é maravilhoso. Filhos não são empecilhos, são bênçãos. Dois fatos, duas histórias. Eu já ia dizer fato verídico, mas se é verídico é fato, e se é fato é verídico. Então é como subir para cima, descer para baixo, né? É pleonasmo. Dois fatos. Primeiro, 1979, Igreja Batista de Santa Anésia, município de Piraí, estado do Rio de Janeiro. Pastor Manuel Bittencourt, não tem nada a ver com Bittencourt daqui não. Naquela igreja havia uma jovem, líder da sociedade de moças, que o diabo sabe que é uma organização tão importante que ele combateu até quase acabar. Eu não sei se existe mais sociedade de moças. Foi uma bênção no meu ministério. Eu fazia palestra para a moça para ensinar como sentar, como colocar o talher na mesa, como ter dotes de uma moça. E hoje eu já não sei que lado que fica talher, nem sei qual que é o copo mais. Foi uma grande perda que eu tive. Se tivesse continuado, eu tinha que continuar fazendo palestra, seria mais educado, né? E eu não estou muito para educado, não. Na casa da irmã Eunice, eu peguei o prato de sobremesa e levei perto da boca. Senti uma cutucada aqui do lado, minha esposa. Eu tenho o hábito de levantar, não é mais lógico, não fica mais perto da boca. Então é mais fácil ficar aqui. E toda vez que eu faço isso, ela, do lado de cá, porque ela é que vai embora. Aí eu lembrei dela, na hora eu abaixei o prato e comecei a rir, expliquei por que eu estava abaixando o prato. Como é que ela está me ensinando que é falta de educação, colocar o cotovelo na mesa, usar fio dental na mesa. E eu tinha o hábito de fazer isso, esqueço. Lá eu usei o fio dental, saí, fui lá longe. Ela falei, anti-higiene não é correto. Ela me ajuda muito a ser uma pessoa educada. Aquela jovem líder da sociedade de moças cometeu um grande erro na sua vida. Começou a namorar um rapaz não crente. Você já viu, imagina a cena, clonagem que deu errado. Uma lagartixa namorando um elefante. Dá para entender? Vocês imaginam uma formiga namorando uma girafa? Nós, servos do Senhor, somos que animais representados na Bíblia toda hora? Que tem muita lã. Começa com ovelha e termina com olhar. É qual? Ovelha. E de repente tem moça, e aquela moça fez isso, olhou para o rapaz e falou assim, nossa, ele é um gato. Então sem chance. Gato com ovelha não dá certo. Gato tem que casar com gata. Ovelha tem que casar com ovelha. Qual é o cruzamento disso? Vai sair o quê? Gatelha? Ou vato? Que monstro esse tem? E ela viu um gato e achou um gato. Portanto, vocês moças, a hora que vocês olharam o rapaz, nossa, é um gato. Então acabou a chance. Vocês, rapazes, olharam para a moça, que gatinha. Sem chance. Agora olhou, que ovelhinha.
Aí pode rolar alguma coisa. Gato com ovelha não dá certo. Não dá certo. E quem aqui é ovelha com ovelha sabe o quanto é difícil viver junto. Imagina se fosse gato, então. Era muito mais difícil. E ela namorou esse gato e casou com esse gato. Afastou da igreja. Nada de estudar de moça, nada de mais nada. Logo engravidou e veio o primeiro filho. E o pastor foi visitá-la. A gente, pastor, tem que fingir que acredita, não é, pastor? Ah, pastor, é porque eu estou grávida. E o senhor não sabe o que é ser grávida? Eu não sabe mesmo, não sabe. A hora que o neném nascer, aí eu volto para a igreja. E o neném nasceu e ela não voltou. E o pastor foi visitá-la. Ah, pastor, o senhor não sabe o que é ter criança pequena? Eu falei, eu sei, eu também sou pai. Aí enche a fralda, tem que levar. Viu bagagem que a gente leva quando carrega criança? O leite azeda, as fraldas não são suficientes. Se você leva roupa de frio faz calor, se leva de calor faz frio. É complicado mesmo. Mas a hora que o neném cresceu, volta para a igreja. Nasceu o segundo e nasceu o terceiro. O Rio de Janeiro tem uma constante epidemia de meningite. Volta e meia, parece que as autoridades não perceberam isso. Eu não sou candidato a nada, né? Parece discurso político, esse negócio de autoridade não percebeu, né? Houve uma crise de meningite, o primeiro filho daquela senhora morreu. Uma semana depois morreu o segundo. E 15 dias depois morreu o terceiro. Perdeu 3 filhos em 15 dias. Eu não gosto da expressão culto fúnebre. O culto é vivo, santo e agradável a Deus. Culto por ocasião do falecimento do último. Deus nunca me deu este peso de participar de um culto com um caixãozinho pequeno com crianças. Eu não sei como é que eu vou. Nossa, deve ser terrível. Já é terrível com um caixão grande, principalmente se é alguém que a gente ama. Caixãozinho de criança, isso é horrível. Nunca passei por isso. Ela pediu a palavra. Não é conveniente dar a palavra às pessoas quando estão emocionadas, mas o pastor sentiu que deveria dar. Deu o microfone a ela e ela iniciou a palavra dela dizendo assim: eu matei os meus filhos. Aí todo mundo, tadinho, está abalado, também pudera, perdeu 3 filhos em 15 dias. E ela disse, não, eu estou consciente do que eu estou falando. A cada vez que eu era questionada para servir a Deus, ir à igreja, ler a Bíblia, ter uma dedicação a Deus, eu dizia, não posso por causa dos meus filhos. Não, eu não posso por causa dos meus filhos. Eu estava cada dia orando, Senhor, os meus filhos estão atrapalhando o meu relacionamento com o Senhor. E tudo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus não tem que ser tirado. Deus tirou os meus filhos. Eu sou culpada da morte deles. E eu quero dizer diante dele e desta igreja, ela dizendo lá em Santanés, que a partir de agora eu serei uma serva fiel. E fui. E Deus lhe deu mais 5 filhos. Está vivo até hoje. Testemunho vivo do que estou lhes contando. Já pararam para pensar nisso? Eu não posso ir à igreja por causa dos meus filhos. Eu não posso participar da Mulher Cristã em Ação por causa dos meus filhos. Eu não posso por causa dos meus filhos. Está fazendo frio, não posso ir à igreja por causa dos meus filhos. Por causa dos meus filhos. Por causa dos meus filhos. Senhor, tira essas coisas que estão atrapalhando meu relacionamento com o Senhor. Esses empecilhos, essas festinhas que estão aqui. É esta oração que está fazendo. E Deus atende. Uma senhora procurou um dia, pastor, eu não aguento mais o meu marido, e reclamou do marido. E reclamou do marido. Toda vez que eu havia, tomara que não tenha aqui na igreja, toda igreja tem, eu acredito que o irmão deva ter. Aquela pessoa que só tem para criticar. E eu já não estava aguentando mais, porque eu tenho muita paciência, mas tem um limite. Eu vi a irmã, já dava vontade de correr dela. Na rua eu mudava de calçado. Pode ter certeza. Está vindo a irmã lá na frente, ó, vou calçado, entrava na loja, porque eu já ia reclamar do marido. E na frente dos outros. Um dia ela entrou no meu gabinete, chorando. Ah, pastor, meu marido me bateu. Ela devia pesar uns 120 quilos mais ou menos, e ele talvez pesasse 50. Então como é que ele conseguiu bater num mulherão desse? Eu falei, irmã, como é que foi que ele bateu na irmã? Pastor, eu estava passando roupa, ele chegou perto de mim, me deu um empurrão assim, eu peguei o ferro elétrico e queimei ele.
Eu falei, irmã, foi a irmã que bateu nele. Ele não bateu, ele apanhou. E ele era muito cara de pau, ele mostrou a marca do ferro elétrico nas costas. Sabe o que ela fez comigo? Ele tomava todas também. E ela chegou já